Amados, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo 14, a partir do versículo 15, ele diz assim aos seus discípulos no momento de comunhão, os últimos ensinamentos, as últimas instruções. Ele fala, Jesus dizendo: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Só até aí. Amados, nesse momento final da vida de Jesus, afinal de contas foram 3 anos caminhando com seus discípulos e se revelando, se manifestando, trazendo a sua identidade de Messias, dizendo aos seus íntimos que agora já não são só mais discípulos, mas Ele os dá a liberdade de chamá-lo de amigo. Agora vocês são meus amigos, isso está no capítulo 15. Nessa caminhada se revelando como o Senhor da vida, o Senhor da morte, o Messias que cura o leproso, o Messias que cura o cego de nascença, o Messias que ressuscita Lázaro. Agora o Messias está ali dizendo que vai embora. No capítulo 14 ele vai dizer, no primeiro versículo, que para eles não ficarem tristes, porque na casa de meu pai tinha muitas moradas. E nós já aprendemos aqui que essas moradas não são os céus, mas sim são eles mesmos. Mas fato é que eles estavam entristecidos porque Jesus estava indo embora. E aí nesse momento já final, Jesus traz essa verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele diz, olha, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro. Algumas versões diz outro ajudador, outro consolador. Versões mais antigas diz, eu lhes darei um advogado. Mas a verdade é que a palavra original aqui é paráclitos, ou paracletos, da onde se deriva todas essas palavras, significando a pessoa bendita do Espírito Santo. Nós somos cristãos, cremos na palavra de Deus, e por sermos cristãos, nós cremos na Trindade, a presença do Pai, do Filho e do Espírito. Embora a Bíblia, a Escritura Sagrada, em nenhum momento usa esse termo Trindade. Não existe Trindade ou Santíssima Trindade na Bíblia Sagrada, não tem esse termo, não existe. Mas nós podemos perceber a presença de um Deus que é trino. Nós podemos perceber que há perfeitamente a manifestação gradual dessa pessoa, dessas 3 pessoas de Deus, e Cristo vem agora apresentar claramente, trazendo a identidade dessa 3ª pessoa, que é o Espírito Santo. Paulo, mas como que a Bíblia diz que existe um Deus em 3 pessoas? Aliás, se você pegar o primeiro versículo da Bíblia, já fala isso. Lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali é Elohim, e Elohim é plural. Então, o que está dizendo ali que no princípio Elohim criou os céus e a terra. Ou seja, no princípio a Trindade criou os céus e a terra. O Pai, o Filho e o Espírito. E a gente costuma até a dizer que a ação da criação, da salvação, sempre se deu através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são 3 deuses, não. É um Deus que se distingue em pessoas. Eles são coexistentes entre si, numa harmonia tal, completa, de amor, de completude, que o Pai não é menor que o Filho não é menor que o Pai, o Espírito não é inferior ao Filho e nem ao Pai. Ambos são Deus, um poder que se distingue, que se divide, que se revela distintamente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, é questão de fé. Dá para explicar, Paulo? Não, não tem jeito. Se explicar a Trindade é explicar Deus. E se eu explicasse Deus, eu seria maior que Deus.
Não, é matéria de fé. Na presença do Pai, do Filho e do Espírito, nós cremos e nos entregamos ao seu trabalho, ao seu agir, ao trabalhar do Espírito, inclusive na vida dos seus, na vida daqueles que o amam. Mas você vê que conforme Deus vai se revelando nas Sagradas Escrituras, se percebe a ação de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Depois do dilúvio, Deus começa a se revelar-se já na pessoa do Pai, na pessoa do grande Eu Sou. As manifestações do Cristo, através do anjo do Senhor. E Isaías já vem dizer que há o Espírito de Deus. Aí, muito mais claramente, você vai perceber a distinção entre essas três pessoas de Deus no Evangelho de Mateus, quando Cristo disse que era para nós irmos por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar aquilo que o Jesus tinha ensinado, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Na revelação do Cristo você vê alguns momentos da presença de quem? De Deus, o Pai, dizendo: este é o meu Filho amado em quem tenho o prazer. E o Espírito descendo de forma corpórea como uma pomba. Você vê a manifestação dessas três pessoas. O Deus que age como Pai, que Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai. O Deus que age através do Filho, que agora encarna, se torna gente, se torna ser humano. E o Deus que agora pretende inaugurar uma nova era, agindo na terra pelo seu Espírito. Tanto é que, amados, tudo que acontece na face da terra, depois da ascensão de Jesus, depois que Jesus voltou para o céu, toda ação de amor, de convencimento, de alegria, de bondade, aliás, eu vou mais longe, toda revolução tecnológica, industrial, de maturidade emocional, todo o bem que aconteceu na face da terra, numa escala muito maior, aconteceu depois do Pentecoste, onde o Espírito foi derramado sobre toda a carne, porque toda a ação da bondade e da misericórdia de Deus e do juízo de Deus na face da terra acontece agora através da pessoa gloriosa e bendita do Espírito Santo. Aleluia. Ele não é uma energia, não é uma força impessoal, não, ele é um ser. A Bíblia diz que o Espírito Santo entristece, que o Espírito Santo convence. Uma força não convence ninguém, uma força não se entristece. A Bíblia diz que o Espírito Santo sente ciúmes, no sentido de cuidado de nós. Uma força, uma energia não tem vontade própria. E o Espírito Santo diz que sopra onde quer. Então o Espírito Santo é uma pessoa, é um ser. Não pessoa no sentido físico, mas pessoa no sentido de intelectualidade, vontade e decisão. O Espírito Santo é um ser, é uma pessoa da Trindade, do Deus que é trino. Aí Jesus vem então agora nesse último momento, nesse último jantar, nas últimas instruções, ele olha e diz: olha, se vocês me amam, vocês obedecerão meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador, outro ajudador, outro advogado, para estar perto, para estar com vocês. Quando? Para sempre. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês. Quando? Para sempre. Jesus olha para o semblante dos discípulos e vê a tristeza nos seus corações, por causa da sua partida, da iminência da sua partida, da sua morte. E olhando para eles, para a sua necessidade, para a sua tristeza, para a sua agonia, para a sua incerteza do futuro. E você imagina a insegurança que gera no coração dos discípulos. Ele olha para eles e fala: olha, fiquem tranquilos, porque eu pedirei ao Pai e Ele vai dar um conselheiro. A palavra Paráclitos, amados, significa aquele que é convocado, convidado para estar ao lado, junto, para defender, para representar, para ensinar, para ajudar, para socorrer, para aconselhar, para consolar. Essa é a função do Espírito Santo em nós. Aleluia. Essa é a função da qual o Senhor disse que enviaria essa presença gloriosa, esse ser glorioso, para estar conosco. O Espírito Santo, inclusive, que ele diz: o Espírito que estará para sempre com vocês, o Espírito da verdade.
Isso alegra meu coração, amados, porque nós somos o povo que foi escolhido por Cristo para ser seus discípulos, porque Ele diz, o mundo não pode receber. O mundo aqui no sentido de pessoas, nem todos têm habitando, morando dentro de si um Deus como o nosso. Por quê? Não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Porque ainda não perceberam a grandeza e a função e o ministério de Jesus, o Messias, o Salvador da humanidade. Aí Jesus, olhando para a nossa insegurança, Ele fala, não, fiquem tranquilos. Eles parecem que não entenderam a fala que Ele disse que eu vou preparar lugar, vou na cruz, preparo um lugar para vocês e virei outra vez para estar em vocês, para morar em vocês. Os versículos seguintes vai dizer isso. Eles parecem que não entenderam isso, aí Jesus vem usar desse recurso pedagógico de repetição, fala, olha, o Pai vai conceder o Espírito para estar para sempre com vocês. Mas sempre mesmo, pastor, sempre. A despeito de toda circunstância, a despeito de toda circunstância. Nos dias bons, sim, o Espírito Santo. E nos dias maus, também o Espírito Santo. Na tempestade, também o Espírito Santo. No momento em que eu pecar, o Espírito Santo também. Aliás, alguém às vezes chega para mim e diz, pastor, eu pequei, eu acho que agora não tem mais jeito para mim. Eu acho que agora não tem mais jeito para mim porque eu errei e o Espírito Santo deve ter ido embora. Eu sempre costumo avaliar da seguinte maneira, falo, você está equivocado, irmão. Se o Espírito Santo tivesse ido embora do teu ser, porque você pecou, você não estaria dizendo para mim que pecou. Porque uma das características daqueles que realmente entristeceram ao Espírito Santo, ao ponto de o Espírito Santo não estar mais na vida deles, é que eles não mais reconhecem o seu estado de pecado. Lembra do Davi? Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito. Mas o Davi tinha o Espírito Santo? Tinha, porque ele era rei. No Antigo Testamento o Espírito Santo estava sobre o rei, o profeta e o sacerdote somente. O Davi tinha assassinado, tinha adulterado, tinha assassinado o marido da mulher, e agora chorando, profundamente arrependido, sabedor do que lhe tinha acontecido, do mal que ele fizera, ele fala, Senhor, entre todos os males, inclusive o Salmo 32, se não me engano, ele diz que o humor, a alegria, ou seja, o estado de espírito mental psicológico dele se tornou em sequidão de estio. O que é isso? Aquilo que o sol e a seca faz com a terra, racha. No Nordeste, quando fica muito tempo sem chover, a terra cria aquelas rachaduras, de tão seca que se torna. Ele fala, o meu humor está desse jeito, estou arrebentado, os meus ossos parecem que estão podres, consequência do pecado dele. Mas aí ele clama e suplica, Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Então, amado, ainda que nós pequemos, se o Espírito Santo estiver em nós, esse Espírito Santo é o que nos conduz ao arrependimento verdadeiro, e aí nós alcançamos o perdão do Pai. Aleluia, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, em todos os momentos, Ele diz, é para sempre, eu estarei com vocês, através desse ajudador. Eu prefiro a tradução que diz ajudador. Eu pedirei ao Pai e Ele enviará para vocês um outro ajudador. Ajudador em qualquer área. Aí eu lhe pergunto, meu querido, minha querida, em quem você tem buscado ajuda? A quem você tem contado as suas tristezas, as suas angústias? Em quem você tem buscado socorro? O Espírito é esse que está convocado, chamado para estar junto e para sempre. E nós vamos entender isso na sequência da palavra de Deus, que agora Ele já está dentro de nós, em nós, porque nós somos o templo santo do Espírito Santo. Mas e por que nós buscamos tanta ajuda fora, noutras coisas e noutras pessoas, e não buscamos no Espírito Santo esse Deus que mora em nós? Por que nós compartilhamos as nossas fragilidades, as nossas dificuldades com tanta gente? Aliás, hoje em dia, nós nem mais
compartilhamos com as pessoas, nós publicamos no Face mesmo, no Instagram, né? As nossas misérias. Estou sentindo triste, estou sentindo desanimado. Aí você posta aquelas indiretas para os familiares, né? Não precisa disso, amado, isso pode causar até mais dores a você. Fale com o Espírito Santo. Tem um Deus que mora dentro de você, um ajudador que está ali para te ajudar em todas as áreas, em todos os momentos, e muitas vezes Ele ajuda conscientizando-nos da vontade do Pai, trazendo luz às circunstâncias que nos cercam, porque Ele é o Espírito da verdade que o mundo não conhece, e nós vivemos num mundo de trevas, de dificuldades. Esse Espírito Santo é aquele que é o Espírito da verdade porque Deus é a fonte de toda a verdade, da verdade porque o Cristo Jesus diz assim, eu sou o caminho e a verdade, e Ele é esse Espírito da verdade porque Ele é Deus, aleluia, aquele que não só conduz a uma verdade moral, mas conduz a uma verdade chamada pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, porque as nossas verdades são relativas, e as verdades absolutas que os homens acham que as possuem, as defendem, e pensam até que elas as libertam, muitas vezes os leva para a profundidade do pecado, do distanciamento de Deus, da frustração, da decepção. Aí Jesus vem dizer, olha, não fiquem tristes, meus queridos discípulos, se vocês desenvolverem comigo essa relação de discípulo e mestre, de amigo íntimo, em quem não há interesse, mas reciprocidade e prazer em estar junto, o Espírito Santo do meu Pai estará com vocês eternamente, porque Ele é o Consolador eterno. Aleluia. Como que está teu coração? Como que está a tua alma? O que você precisa pedir para que esse Espírito Santo te ajude? Em que área da sua vida? Seja ela emocional, seja ela conjugal, seja ela relacional, seja ela espiritual. Peça para que o Espírito Santo te ajude. Eu estava à tarde numa tristeza, desanimado, eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Eu falei, Espírito Santo, me ajuda, me dá um novo ânimo, como que eu vou para a comunidade assim? Chega lá e ainda trazer uma mensagem para os meus irmãos. Falei, eu preciso, se o senhor não me renovar, hoje eu estou enrolado. Aliás, sempre se ele não me renovar, eu estou enrolado, porque tudo é dele. E eu falei, Jesus, me ajuda, me anime, porque às vezes as lutas, as dificuldades, as provas, as perdas, o momento atual que se vive, parece que tem a capacidade de nos pressionar, parece que há toneladas sobre nós, aliás, há toneladas no mundo espiritual, enfim, sobre nós. Aí o ajudador, aleluia, é esse que vem e nos ajuda, nos consola, nos coloca para frente. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o Espírito Santo é esse lugar de aconchego, esse lugar de alívio, né, Gabriela? O Espírito Santo de Deus. Meus discípulos, eu pedirei ao Pai, e Ele enviará para vocês um outro Consolador, Conselheiro, Espírito da verdade. Aí eu imagino a tristeza dos discípulos naquele momento. Perder Jesus? Meu Deus do céu, não dá. É muito difícil para aquela caminhada de 3 anos e meio. Aí ele diz algo interessante no versículo 18. No versículo 18 ele fala, olha, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a orfandade é dolorida. Eu sou órfão de pai. E quem é órfão sabe disso. A ausência, por mais que o tempo cicatrize e o Espírito nos ajude, essa ausência sempre voltará à mente. Com o passar do tempo, ela volta com ressignificados diferentes, porque nós temos a capacidade de ressignificar as nossas emoções. Mas a orfandade é triste, é difícil. Aí Jesus olha e fala, olha, eu não deixarei vocês órfãos, porque órfão, seja o órfão de pai, de mãe ou dos dois, ou o contrário, o que a palavra órfão aqui significa, é que pode ser também os pais que perderam filhos. Essa ausência inexplicável, essa ausência dolorida, essa falta, no caso principalmente do pai e da mãe, essa falta de referencial, essa falta de
de projeto, de sonhos que eram compartilhados. Ela é dolorida. E a ausência de Cristo ia provocar isso nos seus discípulos. Tanto é que quando eles saem para o Monte das Oliveiras, ele sai daquela janta que ele está explicando isso, vai para o Monte das Oliveiras orar e chorar e suar sangue. E até os 3 mais chegados, que Pedro, Tiago e João, que é convocado para ir um pouquinho mais diante, para orar com ele, dormem. Dado a canseira, a pressão emocional e espiritual, e fato é que todos o abandonaram, porque estava escrito na profecia: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Foram embora, porque perderam o referencial. Nós aprendemos domingo sobre os 2 discípulos que estavam desapontados. Mas Jesus olha e fala: eu não deixarei vocês órfãos, eu vou embora, vou morrer. Daqui a pouco vou morrer, daqui 1 dia e meio vou morrer, mas eu volto quando? Quando eu for ressuscitado, eu estarei novamente com vocês. Aí vocês verão que agora eu continuo com vocês, fui apenas por um período, e agora eu volto ressuscitado, e ressuscitado em corpo glorificado. E quando nós aprendemos aqui, transpassando a barreira da materialidade, ou seja, aonde estavam reunidos, Jesus chegava, e esteve com eles mais 40 dias, não os deixou sozinhos. E eu aprendo que a orfandade é dolorida, mas ela é apenas um momento. A orfandade humana, as nossas perdas humanas, elas acontecem, mas acontecem por apenas um momento. E há aqueles que não foram, às vezes, perdas de alguém que foi para a eternidade, mas uma esposa que é abandonada pelo marido, um marido que é abandonado pela esposa, filhos que abandonam seus pais, pais que abandonam os seus filhos. O que Jesus está dizendo é que nessa terra, aonde o pecado ainda reina, aonde se nasce espinhos, nessa terra de sofrimento, os sofrimentos são às vezes inevitáveis, mas uma vez que nós consigamos olhar para o Espírito Santo, nós saberemos que é apenas um momento e todas as coisas farão sentido, porque na eternidade, escute, na eternidade não haverá necessidade de perguntas, de respostas, porque lá não haverá perguntas, alguém disse. Lá na eternidade não haverá necessidade de resposta, porque quando nós entrarmos nessa dimensão da eternidade, as respostas serão naturais. E essa eternidade não é só o além, pós-morte, ela já pode começar aqui, numa convivência, numa comunhão, numa convivência de intimidade com o Espírito Santo, o ajudador, aquele que significa a sua vida. Não vos deixarei órfão, vou voltar glorificado, mas então o Senhor vai voltar e vai ficar para sempre com a gente que é ressuscitado? Não, eu vou embora, mas antes de eu ir, ser glorificado com a glória que eu tinha contigo, ó Pai, antes da fundação do mundo. Nós veremos no capítulo 17, ele fala: eu pedirei e o Pai enviará para vocês o Consolador, e estando reunido ele sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo da verdade. Todos aqueles que são discípulos de Jesus Cristo têm esse Deus dentro dele. É esse Emanuel, agora não mais o Cristo, mas agora a pessoa do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que quer desenvolver conosco um relacionamento tão profundo que nós passemos a produzir o seu fruto. É o que diz Paulo. Esse Espírito Santo que, no momento em que nós não sabemos, inclusive, nem como orar, esse Espírito Santo nos intercede por nós. Romanos, capítulo 8, Paulo vai dizer sobre esse ministério glorioso do Espírito Santo, e eu quero enfatizar isso para você nessa noite. Romanos, capítulo 8, versículo 26, grave isto no teu coração. Romanos 8, 26, da mesma forma, quem? Não é Jesus, nem Deus, o Espírito, o Deus em nós, o Espírito nos ajuda em nossa ser fraco. Bastante. Porque se é forte, você não precisa do Espírito Santo. Você pode tocar a vida na força do teu braço, na tua inteligência, você vai levando a vida, e vai ver onde vai dar, né?
Agora, se você é fraco, o Espírito Santo é para você. Eu sou fraco, mas sou mesmo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ó, o ajudador aí, ó. Fazendo o quê? Pois não sabemos nem como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele, quem? O Pai, que sonda o quê? Os corações, conhece o quê? A minha intenção? Não, a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Você sabe orar? Sabe nada. As nossas orações são uma vergonha. Se Deus fosse ouvir nossas orações, nós estávamos enrolados. Aliás, o mundo tinha sido destruído. Porque as nossas orações é mais para nós. É tudo para nós. E Deus ensinou, Jesus ensinou a fazer o quê? Orar para os outros. Aliás, toda oração verdadeira é aquela que você ora pelo outro. Porque quando você ora pelo outro, você esquece de você. E uma vez que você esquece de você, a tua própria mente é trabalhada pelo Espírito, te levando a amar. E o prazer de Deus está naquele que ama. Então, às vezes, nós não sabemos nem como orar. Às vezes, a gente pede uns negócios para Jesus, igual eu estava lá no camburão do SAMU, indo para ser internado, mas não teve vaga. Eu falei, Senhor, agora eu abraço, cuida da Pretinha, já arruma um marido bom, bonito e rico para ela. Né? Porque o pessoal fica, quem que vai cuidar do meu filhinho, da minha filhinha, da minha esposa? Não, Deus providencia, filho. Você não é filho de Deus? Deus não vai deixar abandonado, Deus cuida. Mas eu já estava lá, eu falei, Senhor, mas eu nem sei, eu estou aqui orando, sei lá. Eu sei que eu quero ir, estou preparado para ir. Agora, faz a vontade do Senhor. É nessa hora que o Espírito Santo fala, não escuta não, Deus, que se eu escutar essa baboseira do Paulo, vai dar rolo. Aí o Espírito Santo entende a intenção da gente, Deus entende a intenção do Espírito, transforma na vontade do Pai e fica tudo bem, porque é o Espírito que intercede por nós, porque nós somos fracos. Agora a minha oração não é, mas seja feita a minha vontade, mas Pai, faça a tua, porque eu nem sei. Aí é esse momento que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, porque nós não sabemos nem orar direito. O Espírito Santo é esse ajudador, querido. Quando você não souber mais falar com Deus, não sabe o que falar, porque tem momento que não dá para falar nada, né, Valdir? Peça, Espírito Santo, traduz o que eu estou sentindo, que às vezes nós estamos só sentindo mesmo. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Tem a música que eu cantava, mas a Pretinha. Tem uma música que fala, mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele irá te responder. Mas é muito linda, porque é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós, porque nós somos fracos. Agora, quando eu acho que eu posso tudo, que eu sou bam, aí Deus fala, deixa o cara se arrebentar. Mas por quê? Versículo 28. Por que o Espírito Santo intercede em nossa fraqueza, irmão? Porque nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É o versículo que a gente dizia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas uma melhor tradução desse versículo é essa aqui, escute, sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Nós sabemos que em todas as coisas, não é que todas as coisas cooperam, nós sabemos que em todas as coisas Deus coopera com aqueles que o amam para trazer vida, trazer à existência aquilo que é bom. Tudo Deus coopera. Porque toda coisa coopera para o bem daquele que ama a Deus, então perdi isso, perdi aquilo, bati o carro, eu bati o carro porque Deus falou que todas as coisas, não é isso. É que em todas as coisas que acontecem, porque nesse mundo aqui acontecem coisas boas e coisas ruins, o Espírito de Jesus, o Consolador, o Ajudador, o que foi convidado para estar do lado, faz o quê? Me ajuda a ressignificar o momento. Eu concluo hoje dizendo isso, amados, não vos deixarei órfãos. Olha que promessa linda. Você pode até ser órfão das pessoas que você ama, ou de pessoas que você ama, mas Jesus não te deixa. Aleluia. O Espírito Santo está sempre com você. Então clame a Ele. Está cansado? O que está acontecendo? Lembre-se desse ajudador maravilhoso e extraordinário. E talvez você não tenha compreendido nada que eu falei. Peça que o Espírito Santo também traga a iluminação dessa palavra ao teu coração,
Porque um dos grandes desafios de quem fala aqui na frente, né, João? É tentar ser o mais claro possível, para que a palavra seja acessível. Mas essa palavra que é a Escritura Sagrada, ela só se torna a palavra de Deus quando eu a falo, eu a explico, e o Espírito Santo pega isto que é escrito, que é a Escritura, e transforma em palavra, em espírito e em vida ao teu coração. De sorte que toda edificação, toda consolação e toda exortação que esta palavra produz, não é fruto nem resultado da minha pregação, nem da minha eloquência, mas é o trabalho gracioso do Espírito Santo que faz conforme Ele quer. Oh, aleluia! De sorte que toda a glória sejam dadas a Jesus de Nazaré. Aleluia! Oh, exaltado é Jesus! Eu me alegro com a presença desse Espírito que não nos deixa órfão, desse Espírito que acompanha a gente em cada momento, e o Espírito Santo está ali ajudando, consolando, multiplicando, cada um de vocês. Irmã Maria, né, irmã Maria, a gente conversava agora mesmo, a idade traz uma canseira, traz um enfado, traz uma dificuldade, mas é o Espírito Santo que alegra o coração e te faz ver a vida por outra perspectiva. A palavra, isso. A palavra, né, irmã? Aí, ó que exemplo, é a palavra, é a leitura da palavra que gera fé, e o Espírito Santo transforma ela em vida e em espírito, de sorte que a minha oração nessa noite, amada, é que você se torne muito chegado do Espírito Santo, clamando a Ele, esse Deus que te ama, esse Deus que mora em você, esse Deus que é próximo, esse Deus que é presente para sempre. Inclusive, a hora que você achar que não tem mais jeito, lembre que o Espírito Santo mora em você, se você é discípulo de Jesus. A hora que você fala, ó, Deus, vou chutar o balde, não chuta o balde não, irmão. A hora que você fala, nossa, não dá, é só frustração, não dá, deixa Ele ajudar você. O medo, a insegurança dos discípulos, que às vezes é o nosso medo, é a nossa insegurança com o amanhã, e o amanhã não nos pertence. Deixe o Espírito Santo trazer essa segurança, essa paz, esse consolo. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez o céu e a terra. E o Senhor que fez o céu e a terra mora dentro de nós agora. Que coisa linda.